Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este Salmo número 31 fala-nos sobre um lamento e sobre louvor. Nós vamos passar então de imediato a olhar para este Salmo. Salmo 31, verso 1 diz: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Aqueles que têm o Senhor por seu refúgio não serão envergonhados. Deus os livra segundo a sua justiça, segundo a sua bondade. É Ele quem cuida de nós, efetivamente. E o verso 2 ainda diz: Inclina-me, Senhor, os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Aqui temos uma imagem, de um verdadeiro cristão alicerçado em Deus. Um verdadeiro cristão que desenvolve uma vida de oração. Muitos não têm uma fé que viva desta maneira com Deus. Uma fé alicerçada naquele Deus que é um Deus forte, um Deus que é refúgio, um Deus que é esse castelo bem presente na hora da angústia. Efetivamente, Martinho Lutero, olhando para este salmo, ele escreve um dos hinos mais interessantes, que é o Castelo Forte, é nosso Deus. E nós temos no nosso país vários castelos espalhados pela nossa nação. Temos o privilégio de termos uma longa história que remonta a alguns milhares ou alguns séculos, 1000 e tal anos atrás, e efetivamente nós podemos ver ainda estes monumentos, pedras vivas que ficaram para a história. E nós, olhando para esses castelos bem edificados, nós ficamos com a percepção que efetivamente seria extremamente difícil penetrar dentro daquelas muralhas. Certamente teríamos uma ideia, temos uma ideia, porque temos muitos castelos pelo nosso país, para nós percebermos o que é que o salmista aqui está a dizer. Deus é esse refúgio, é esse espaço onde nós podemos nos abrigar dos ataques dos inimigos. E ele prossegue a dizer: porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Aqui temos este sentido, o poder das palavras. Estamos a sentir aqui quão poderosas eram estas palavras, a palavra de Deus. Ela tem vida, ela tem poder, ela realmente transforma a vida de cada um de nós. E ele é divinamente inspirado para escrever estes textos bíblicos. Por isso, caro amigo, estas palavras confortam o nosso coração. É a mensagem de Deus para cada um de nós. Deus é esta rocha firme onde nós podemos colocar os nossos pés, onde nós podemos nos refugiar no momento da angústia. Quando você está angustiado, quando você está abatido ou triste, em quem você se refugia? A quem você se dirige? Eu sei que muitas pessoas no nosso país se dirigem a determinadas entidades, a imagens que têm em casa, mas você não seria melhor dirigir-se a Deus, voltar a sua atenção para aquele que é a rocha firme, aquele que não é abalado, aquele que não é criatura, mas é criador, aquele que pode ouvir a nossa oração e fazer diferença? Eu sei que muitos de nós fomos ensinados ao longo de décadas, na nossa infância, na nossa família, temos tradição de seguir determinado santo, determinada imagem, determinada entidade que de alguma forma consideramos padroeira, protetora. Mas aqui o que a palavra está a dizer é que Deus é a nossa rocha. Deus é aquele que nos protege. Como seria bom se nós colocássemos Deus no seu devido lugar? Pudéssemos venerar o nosso Deus e não qualquer outra entidade. Pudéssemos perceber que é Deus quem nos guarda e não mais ninguém. Não há outra entidade nas Escrituras, na Bíblia, que seja apontada como o nosso protetor. São Pedro não é, Maria não é, São Paulo não é, Estevão não é, qualquer outro nome que você possa encontrar dos apóstolos ou fora dos apóstolos, não são apontados como a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro. Só Deus é esse lugar.
Então eu gostaria que você refletisse comigo, você que é cristão, você que vive num país cristão, você que diz que pertence aos 98% de cristãos do nosso país, como é que você tem relacionado com Cristo? Como é que você se tem relacionado com Deus? Que outras entidades você tem colocado pelo caminho que de alguma forma atrapalham o seu relacionamento com Deus? Talvez você pense, bem, mas estas pessoas, estas entidades foram especiais. Eu não estou a dizer o contrário. Não estou a dizer que elas não foram especiais, mas elas não são a rocha firme onde você pode assentar os seus pés. É Deus quem o pode proteger, é Deus quem o pode restaurar. O salmista ainda prossegue nesta reflexão de que Deus é a nossa rocha. Ele diz: tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Mais uma vez, muitas vezes as pessoas se aproximam de Deus através de determinadas entidades e colocam pessoas e mais pessoas até chegarmos a Deus. Então dirigem-se a determinada entidade, esperando que essa entidade vá falar com não sei quem, que é para essa entidade falar com não sei quanto, até que chegue a Jesus e depois de Jesus chegará ao Pai. O que a Bíblia diz é que é o Pai diretamente que está interessado em se relacionar connosco. E é Ele quem retira os laços escondidos, as armadilhas que foram colocadas para nos destruir. É Ele, mais uma vez, que é a nossa fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor Deus meu, Deus da verdade. Vemos aqui que estas são as palavras que Jesus Cristo declarou ao estar pendurado na cruz, na hora da sua morte. É nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Muitos mártires, também cristãos, o fizeram, como Estevão, por exemplo, ele fez esta oração também. Muitos outros mártires entregaram a sua vida nas mãos de Deus. E é importantíssimo nós percebermos isto. No entanto, esta declaração mostra que, efetivamente, Jesus Cristo, ao entregar-se desta maneira nas mãos de Deus, Ele o fez para a purificação dos nossos pecados. E por isso mesmo já não resta mais pecado algum para ser purificado depois da morte. Porque Jesus Cristo morreu na cruz por todos os nossos pecados. É por isso que o apóstolo João escreve, mais uma vez, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9, a dizer: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ele diz num outro texto: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então já não resta mais qualquer espaço para, depois da morte, os nossos pecados serem purgados, os nossos pecados serem purificados num sítio qualquer, num purgatório qualquer. Não. A palavra de Deus nos mostra que uma vez nós morrendo, partindo desta vida, o nosso espírito está nas mãos de Deus. Por isso a declaração aqui do salmista dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você tem essa certeza, essa convicção profunda que se hoje partisse para a presença de Deus, efetivamente tinha o seu espírito entregue nas mãos de Deus? Ou talvez você pense: bem, ainda terei que passar pelo menos uns 500 aninhos no purgatório e lá depois então talvez, quem sabe, se houver aqui umas pessoas que fazem umas quantas orações em meu favor, talvez eu possa sair do purgatório para ir à presença de Deus. A palavra de Deus mostra muito claramente que não é assim. Mostra aqui que o nosso espírito é entregue nas mãos de Deus. E é dessa maneira que nós chegamos à presença de Deus, através do sangue purificador de Jesus Cristo, que é o único que nos purifica de todo o pecado. O verso 6 ainda prossegue a dizer: aborrece os que adoram ídolos vãos e, porém, confiam no Senhor. Vemos aqui que Deus sempre aborrece aqueles que, de alguma forma, têm a idolatria presente na sua vida. E por isso mesmo, Deus sempre abominou a idolatria. Deus é um Deus que é exclusivo. Ele pretende, efetivamente, que a adoração a Ele seja exclusiva. E, infelizmente, nós assistimos, vezes demais, a pessoas a promoverem a idolatria como se a Bíblia não falasse deste assunto. Bastaria o livro do Êxodo, bastaria os 10 mandamentos que encontramos no capítulo 20 do livro do Êxodo para nós percebermos como Deus detesta a idolatria. É por isso que eu gostaria de citar aqui Êxodo capítulo 20, onde diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, somente a Deus adorarás e só a Ele darás culto.
Há muitas pessoas que parece que não conhecem este mandamento das Escrituras. Conhecem os outros mandamentos, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, mas este texto que é tão basilar, é tão relacionado com os outros, parece que é suprimido dos 10 mandamentos. Mas este é um dos principais mandamentos. Não devemos prestar culto a mais ninguém. Não devemos venerar mais entidade nenhuma. Só a Deus devemos dar culto. E eu espero que seja claro, de uma vez por todas, para aqueles que ainda tinham dúvidas. Anote, Êxodo capítulo 20. Veja o que é que os 10 mandamentos dizem sobre o assunto. Talvez você não ficou ainda convencido. Deixe a palavra de Deus falar consigo. Deixe aquilo que Deus tem para dizer falar ao seu coração. O verso 7 ainda nos diz: Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as minhas angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Aqui temos ao mesmo tempo em que Davi agradece ao Senhor as grandes bênçãos alcançadas, ele pede que o Senhor se compadeça dele, pois ainda se encontra em perigo. Davi sabe que Deus tem muito para lhe oferecer, para lhe dar, mas mesmo assim ele quer que Deus efetivamente cuide dele. Não devemos limitar nunca a ação e a bondade de Deus para conosco. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 20, ele diz: Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que o que podemos pensar ou pedir. Este é o nosso Deus, mais uma vez. É um Deus que é bondoso muito para além da nossa capacidade de entender. Deus é um Deus que quer trazer bênçãos à sua vida e à minha. O Salmo 31, verso 10 ainda diz: Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se as minhas forças por causa da minha iniquidade. Os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Temos aqui uma referência muito clara à pessoa de Jesus, por um lado. Por outro lado, temos também aqui uma referência muito clara também a Davi como uma pessoa que efetivamente está a viver uma situação de angústia. Sabemos que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas iniquidades. Todo o nosso pecado efetivamente consumiu Jesus Cristo. Como diz o livro de Isaías, no capítulo 53, nele não encontramos formosura alguma. Mas porquê? Porque Jesus Cristo era pecador? Não. Por causa de ele ter levado sobre si as nossas iniquidades. Então, quando nós efetivamente protelamos a nossa relação com Deus, protelamos o nosso arrependimento, muitas vezes vamos envelhecendo. E hoje em dia a medicina tem mostrado exatamente isso. Pessoas que vão guardando amargura no seu coração, ressentimentos contra vizinhos ou primos ou familiares, e essas pessoas vão definhando com úlceras de estômago, com problemas gástricos, com situações terríveis a nível nervoso, depressões e tudo mais, que muitas vezes estão relacionados a situações que não foram resolvidas, traumas que não foram ultrapassados, situações de perdão que não foram deliberados, que não foram tratados, e necessitam efetivamente ser restauradas essas situações, porque elas têm impacto direto na saúde. E é isso que o salmista também está a dizer. Mas o verso 12 ainda prossegue. Estou esquecido do coração dele, como morto estou como um vaso quebrado. Esta era a situação em que Davi se encontrava. Ele encontrava-se abatido, destruído. Um vaso quebrado não tem valor absolutamente nenhum, é para pegar, mandar para o lixo. Mas ele sentia-se assim, abatido, destruído. Talvez é como você se sente também. Está com o coração abatido, esquecido, sente-se em baixo. E ele diz: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse que tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz, ó Deus, resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos e emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo.
com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença tu os escutarás. Das tramas dos homens, num esconderijo, às ocultas, da contenda da sua língua. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouvi a minha súplica, a minha voz, quando clamei pelo teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os santos. O Senhor preserve os fiéis, mas retribui com largueza aos soberbos. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperai no Senhor. Vemos mais uma vez que o salmista aqui procura que Deus faça justiça à sua causa, que efetivamente Deus não o desamparou e ele quer que Deus continue a não permitir que a injustiça perdure, que a injustiça tenha espaço, antes pelo contrário. É por isso que ele diz que Deus deve retribuir com largueza àqueles que são contrários à sua vontade. Mas Deus é um Deus fiel que cuida também dos seus. Por isso ele sabia que mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que alguns estão a levantar calúnias contra ele poderia confiar em Deus. E nós vamos agora para o Salmo 32, onde encontramos aqui as bem-aventuranças de quem recebe o perdão de Deus. Diz assim o Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Nós temos aqui este grande salmo que fala acerca da importância de recebermos o perdão de Deus. Deus não vê em nós os nossos pecados cometidos durante o nosso tempo de incredulidade, de uma forma assim para puni-la sem mais nem menos. Não. Deus olha para nós através do sangue de Jesus Cristo derramado. E quando Cristo derramou aquele sangue, Deus olha para nós e em vez de Deus nos querer punir, não, Deus quer nos perdoar. É por isso que Ele olha para nós e pede que nós confessemos o nosso pecado, tomemos consciência da nossa atitude e por isso mesmo possamos voltar-nos para Ele. Por isso o salmista aqui diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo o espírito não há dolo. Enquanto calei o meu pecado, diz ele, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todo o dia. Vemos que Davi estava muito consciente do seu pecado. E aqui Davi está a retratar, eventualmente, um episódio onde ele cometeu adultério com Batseba e onde ele planeou a morte de Urias. Portanto, pecados bastante graves, aqueles que Davi cometeu. E o que é que aconteceu aqui? Porque é que Deus efetivamente não condenou Davi à morte, que era a pena capital naquela altura para quem praticava este tipo de situações? Porque Davi efetivamente reconheceu o seu pecado. A grande diferença entre Davi e Saul, que foram os dois primeiros reis da nação de Israel, é que Davi tinha um coração humilde. Davi arrependia sinceramente do seu pecado. Ele tomava consciência daquilo que tinha feito e ficava profundamente incomodado, arrependido, pedia perdão a Deus e procurava emendar essa situação. É por isso que temos este Salmo 32 aqui, tão magnífico, onde vemos o sentimento com que Davi expressa o seu pecado. Ele diz que envelheceram os seus ossos enquanto ele encobriu o seu pecado, enquanto calou o seu pecado. Era como se ele estivesse a ser corroído por dentro. E isto é profundo arrependimento. Muitas vezes vemos pessoas que dizem que estão arrependidas de coisas que fizeram, mas vemos que elas estão tranquilas da vida. Não há, de facto, uma atitude, ou como a Bíblia chama, fruto de arrependimento. É necessário que uma pessoa que praticou atos que penalizaram terceiros se arrependa profundamente. Não somos nós, como é óbvio, que vamos avaliar ou julgar os sentimentos das pessoas, de maneira nenhuma. Mas, no entanto, uma pessoa que se arrepende profundamente deve ter consciência do peso que está a causar a Deus. E deve de perceber o pecado que cometeu contra os homens, mas também o pecado que cometeu contra Deus. Muitas vezes as pessoas têm atos de infidelidade, de roubo, de mentira, e até nem se apercebem quase daquilo que fizeram, que esse pecado foi contra Deus também. Foi contra os homens, é verdade, mas também contra Deus. E Deus ficou triste com essa situação.
Por isso é necessário confessar o nosso pecado. E aqui o verso 4 deste Salmo 32 prossegue a dizer: porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vemos aqui um contraste tremendo entre a proposta de Deus para o homem e aquilo que acontece quando o homem se afasta dos caminhos de Deus. A proposta de Deus para o homem é que quem se aproxima de Deus com sede, rios de água viva sairão do seu ventre. Isso diz Jesus quando estava no nosso meio. Agora Davi está a dizer que enquanto eu calei o meu pecado, fiquei seco por dentro, fiquei como se num deserto. Deus traz água viva e nós, longe de Deus, somos como um deserto. Então precisamos de chegar a essas águas vivas através da confissão do nosso pecado. Por isso o verso 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais os ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vemos como o salmista estava consciente e fez esse passo de fé, sabendo que é Deus quem purifica e perdoa os pecados. Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas em todo o tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordar as muitas águas, não me atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegria com cânticos de livramento. Vemos como Davi estava bem consciente do seu pecado e sabia que era Deus quem o podia livrar. E é por isso que nós temos aqui ainda o verso 8 a dizer: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. É interessante ver que o Filho de Deus procura instrução e ensinamento nos caminhos de Deus, na palavra de Deus. Não é os horóscopos, não é as cartas, não é os búzios, não é os astros, não é isto ou aquilo que nos dão instrução, não é a internet, não é a rádio, é a palavra de Deus. É isso que nós devemos entender. E não é uma palavra cega que nos fecha, que nos enclausura, que nos leva para mosteiros. Não é isso. A palavra de Deus é dinâmica, é ativa. Nos leva para o dia a dia, nos leva a amar aqueles que estão à nossa roda. É aqueles que de facto nós temos que ser sal e luz da terra. É por isso que a palavra de Deus nos coloca no centro das situações. Nos leva para as famílias, para o trabalho, para aquilo que são efetivamente os nossos afazeres. É por isso que devemos ser instruídos pela palavra. E o verso 9 ainda nos diz: não sejas como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos se dominam, de outra sorte não te obedecem. Vemos que este exemplo aqui nos leva a um choque até. Mas o objetivo aqui é nós entendermos que devemos ser sábios e ouvir a palavra de Deus e não ser como os animais do campo, como são descritos aqui. Mas o verso 10 nos conduz ao final deste tempo e diz: muitos sofrimentos terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. É importante este desafio de Deus. Deus quer trazer alegria ao nosso coração. E eu espero sinceramente que esta alegria possa ser contagiante para si e para aqueles que convivem consigo. No próximo programa continuaremos a olhar para o livro dos Salmos. E que Deus o abençoe ricamente. E até ao próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.